mãe, esqueci meu marido. Eu me senti um pouco sozinho dentro de casa. A atriz Raquel Nunes e seu marido Bruno vão contar como lidaram com isso no casamento. É aí que mora o perigo. Que se o casal não souber dialogar, se o casal não tiver paciência um com o outro e não quiser ficar junto, separa. E a cantora Sula Miranda abre o jogo na Escola do Amor. Eu me anulei. Então, eu deixei de me vestir como eu gostava, só para me vestir do jeito que ele gostava. Fraldas, chupetas, mamadeiras, dormir 8 horas seguidas, então, só em sonho. De repente, cai a ficha. O casal não está mais sozinho, os filhos chegaram. E será que a vida a dois acabou? Não, só se você não souber lidar com essa nova fase. Estamos aqui com a atriz Raquel Nunes e seu marido Bruno, que já passaram por isso. Sejam bem-vindos à Escola do Amor. Obrigada. Nós vamos conhecer um pouquinho da história de vocês, primeiro, antes de chegarem os filhos, né? Vamos assistir a matéria. Oi, Cris, Renato. Bom, a Raquel e o Bruno se conheceram ainda na infância, mas o relacionamento mesmo começou 15 anos depois. E essa história que ela veio contar pra gente. Como que foi isso? É uma história longa e curiosa, assim. Eu sou amiga da irmã dele desde pequena, desde, sei lá, acho que uns 10, 11 anos de idade, que a gente já fazia parte desse meio artístico. A gente fazia muito comerciais, se encontrava sempre nos comerciais, gravações de programas. Então eu tinha cerca mais ou menos de uns 8 anos de idade. Mas eu era criança, nem me ligava. Aí, anos depois, eu fui na festa de 1 aninho do filho dessa minha amiga. E o Bruno me chamou a atenção, assim, pela beleza e tal, mas eu não sabia que era o irmão dela, eu não lembrava dele. E aí a gente começou a trocar olhares, né? E começamos a conversar, trocamos MSN, começamos a bater papo até que rolou o primeiro convite. Ele já me convidou para ir ao cinema. Fui ao cinema e falei, tô sozinha, vambora, né? Vamos ver, não custa nada. Mas eu não apostei que fosse dar no que deu. Isso não teve nenhum pedido de namoro formal, mas a partir dali que começamos a evoluir mesmo o nosso relacionamento. Passando 4 meses de namoro, ele me pediu em casamento. Foi assim, the flash, foi uma coisa rápida. Eu já sentia que ela poderia ser uma excelente mulher, uma excelente companheira, uma excelente mãe. Ele falava que queria ficar comigo pro resto da vida, que queria construir a vida ao meu lado. No começo, por incrível que pareça, a gente não passou por nenhuma dificuldade, a gente sempre se deu muito bem e levou a vida a dois, o casamento, muito tranquilamente. Às vezes rolava aquela insegurança por estar longe um do outro, né? E muito no início, a gente querendo ficar perto, né? Aquela coisa do começo, né? Já tivemos alguns desentendimentos, óbvio, mas brigar sério, vou ser bem sério que a gente nunca teve uma briguinha mais áspera ou outra, assim. Acho que era mais ciúme, até mais dela. Ela tinha mais ciúme de mim do que eu dela, no próprio trabalho dela. Obviamente tem coisas no trabalho dela, situações no trabalho dela, que me deixam até constrangidos, né? Mas é normal, eu já conheço o trabalho dela. Que tipo de situação? Uma cena de beijo, uma cena de romance, eu prefiro nem ver. Ele já me conheceu fazendo os trabalhos de televisão. Então ele sempre soube que desde que eu me entendo por gente, desde 7, 8 anos de idade, eu sempre fiz isso. Então se tinha uma coisa que ele não podia reclamar ou ir contra, era justamente isso. Um dos meus sonhos desde criança era ser pai. Eu tive meu primeiro filho depois de 2 anos e 2 meses de casado. Eu lembro como se fosse hoje, é muita novidade. Como o casamento foi pra gente. Agora, depois de um certo tempo, até 7 anos não, que dizem que tem a tal da crise dos 7, né? E a gente não passou pela crise dos 7 anos. Mas eu acho que lá para 8 anos, quando veio o segundo filho, que a sobrecarga é maior para a mulher, né? Eu acho que ela acabou dando mais atenção, esqueceu um pouco do marido, né? Aí eu me senti um pouco sozinho dentro de casa. O cansaço, o estresse do dia a dia, né? De mãe, de esposa, de ao mesmo tempo não poder se descuidar e de estar sempre linda e de qualquer momento chamar para fazer algum trabalho.
E as responsabilidades crescendo, né? Segundo filho, segunda escola, segundo, né? Tudo, você vai somando tudo. E aí você se vê mãe de 2, é diferente de mãe de 1, porque você, além de se preocupar no primeiro, você se preocupa com ele. Segundo, você se preocupa com o segundo e com o primeiro, como o primeiro vai reagir em relação ao segundo, ciúme, uma série de questões, né? Então você tem que dar conta de tudo isso. Eu senti que eu dei uma mudada aí. Chegou um momento também do casamento, que eu não sei te precisar agora exatamente quando, que ele começou a ficar nervoso, agitado, e qualquer coisinha que eu fazia, coisa boba, ele já meio que perdia paciência, assim, falava de uma forma que não justificava. Aí eu falava, olha, você não era de falar assim comigo, você não me tratava dessa forma. Se você tá trazendo coisa da rua, tal, eu não tenho nada a ver com isso, eu não mereço ser tratada dessa forma e não vou aceitar. Não quero um homem ogro do meu lado, um homem bruto, não quero. Não foi isso que eu quis pra mim. E não foi dessa forma que eu te aceitei. Ele é explosivo, mas não genioso, assim, de não ceder, de fazer as coisas da forma dele. Não. Quando ele sente que tem alguma coisa me incomodando, ele faz de tudo para inverter aquilo, para eu ficar bem. E a gente acabou contornando e amadurecendo. Bom, Raquel e Bruno, antes de entrar na questão dos filhos, muitas coisas aí que a gente fica curioso de saber um pouquinho mais. Primeiramente, você, Bruno, já pediu a Raquel em casamento com 4 meses de namoro, foi isso? Sim, foi isso. Mas, pelo que eu entendi das informações que a gente recebeu, que seus pais foram contra inicialmente o seu casamento, foi isso? Não é que eles foram contra, eles se assustaram com a rapidez. Achavam... Um casamento tão rápido, Preocupação, exatamente. Preocupação de pai, que eu acho super natural, né? 4 meses, como assim? Nem se conhecem direito, né? E então eles foram contra essa rapidez. Até porque ela nunca saiu de casa, né? Sempre morou com os pais. Bateu, acho que é aquele receio, né? Certo, mas foi mais a preocupação por causa da rapidez, no caso. Foi. Eu acho que sim também. Quero achar que sim, né? Acho que sim. Mas da parte de vocês, já havia essa certeza, mesmo nesse período tão curto já de relacionamento? Da sua parte, com certeza? Na minha parte, com certeza. Já tinha enxergado nela coisas muito específicas dentro daquilo que eu gostava, né? Que eu procurava. O que você viu na Raquel que, assim, não, é essa mulher que eu quero passar o resto da minha vida? Eu acho que ela tem um perfil muito parecido com o meu. Ela desde pequena quis ser mãe. Eu sempre quis ser pai. Ela é muito carinhosa, eu também sou muito carinhoso. Isso eu acho que me fez aproximar dela. Acho que os princípios também, né? Que você percebeu que eu tenho. Exatamente. Que vieram de família, né? A família dela é muito parecida com a minha. Obviamente tem algumas divergências, mas assim, natural também. Mas é muito assim, é uma família, sabe, que foi construída. O pai dela namorando a mãe dela até hoje, meu pai namorando até minha mãe até hoje também. Então, isso atraiu bastante. Agora, Bruno, você mencionou ali que tem certos trabalhos que ela faz que você prefere não assistir. Como é que você lida com isso? Eu prefiro ficar um pouco ausente porque vai que mexe com o meu coração, entendeu? Então, eu prefiro ficar um pouquinho de fora. Então você não opina, não diz pra ela, ó, isso aqui não... Já opinei. Já opinou. Mas... Não, na verdade eu reclamei. Eu falei, pô, isso não vai acabar não. Tinha uma cena minha que ele estava assistindo da Lei e o Crime. Na verdade não opinei, reclamei. Diferente. Seriado A Lei e o Crime, que foi um grande sucesso aqui da Record, né? E o meu par romântico era o Ângelo Paz Leme. E tinha uma cena eu com o Ângelo, que eu estava no colo do Ângelo e era uma beijação. Era só eu falando e beijando, falando o texto e beijando junto. Beijo junto com o texto. E ele... E assim, ele 1 minuto, 2 minutos... Você tá falando aí, ele tá eu tava procurando o controle da televisão. Uma situação meio surreal. Aí ele achou o controle, voltou e ainda tava beijando. Eu falei, não é possível. Incomoda, né? Acho super natural. E você simplesmente fala pra ele, ó, é meu trabalho. Eu fiquei quieta na hora e ri. Ele ficou me olhando e rindo, é mãe. Eu olhei e ri. E sei que é só aquele comentário do momento que a gente não vai levar pra cama, não vai levar pra depois e acabou ali. Eu não vou estender e nem ele vai estender.
Mas tem algum limite que ele tem assim, não, isso aqui não pode? Tem. Posso falar? Ah, peraí, ele tem direito, né? Claro que Ele tem. tem direito, né? Beijo, Ele aceitar. beijo de língua, obviamente não, né? Beijo. Cara, né, cara? Tem que ter alguns limites, né? Claro, claro, claro. Bom, assunto meio Vamos tenso, pular isso, né? né? Vamos pular, então. Tudo bem. Então vamos lá para a questão dos filhos. Vocês tiveram casados por 3 anos sem filhos. Lua de mel? Se aproveitaram bem esse período? Foi mais adaptação? Como é que foi o período sem filhos? A gente curtiu bastante, né, amor? Não com viagem, essas Não. coisas, porque o trabalho dele prende bastante ele e eu também. E às vezes, quando eu entro de férias aqui, que eu tô entre um trabalho, acabo de gravar um produto aqui, até ser chamada para o outro, eu tô sem gravar, mas ele não tá. Então não coincide. Aí quando ele entra de verdade. férias, eu tô gravando. Sempre assim. Doideira. Mas a gente curtiu bastante sem filho, assim. Era muito Sim. lua de mel, né? É mais a gente, né? Era Eu e muito você. lua de mel. Mas aí vocês começaram a ter problema com o segundo filho, não foi o primeiro? Não. Não. O primeiro O foi... primeiro foi Com o primeiro... brincando de boneco. Foi um com o encanto, primeiro, né? Exatamente. Exatamente. Então, acho que com o segundo, que a sobrecarga aumentou, que eu me vi mais estressada, mais cansada. Você se sentiu isolado na família? Foi isso? Na verdade, eu me senti um pouco um peixe fora d'água, assim, sabe? Acho que era muito homem na família, né? Já tinha o Bernardo, e chegando o Arthur, eu falei, opa, 3 é demais. Posso competir. Eu acho que eu fiquei um pouquinho peixe fora d'água, mas nada que a conversa, né? O dia a dia. A mulher, quando se vê num momento assim, mergulhada na maternidade, para você reaver esse teu lado esposa, né? Tentar lembrar de como eram, assim, há um tempo atrás, aquela lua de mel, aquela coisa, para você reaver isso. Haja cinema, haja jantarzinho, haja... porque é difícil mesmo. Eu acho que é normal, acho que é uma fase que a mulher passa mesmo, que é aí que mora o perigo. E se o casal não souber dialogar, se o casal não tiver paciência um com o outro e não quiser ficar junto, separa. Então sempre vai ter um período inicial em que a criança, o bebê, vai precisar de atenção 24 horas, praticamente, da mãe. O marido vai ficar um pouquinho, o pai um pouquinho ausente, um pouquinho sem atenção, mas eventualmente a mãe, a esposa, vai ter que conseguir voltar ao papel de esposa. Como foi que você acabou se lembrando e como que vocês fizeram isso na prática? Você citou a saída ao cinema, restaurante, mais alguma coisa que vocês fizeram? Primeiramente, ele me chamou para conversar, né? Foi a primeira atitude. Quanto tempo depois da criança ter nascido? Quase um ano, né? Um ano? Você ficou nessa Não situação? foi? Quase um ano. Mas Uns acho 6, que 7 meses, não uns foi, 6 amor? Fiquei meses, bastante. São várias sobrecarregado. coisas que acontecem que vão te sobrecarregando e te cansando. A mulher fica cansada. É de madrugada, de noite, de dia, de tarde, de noite, de madrugada, de noite, de dia, de tarde. Gente, é só a gente. Então, eu acho que somando isso tudo, no segundo filho, eu fiquei sobrecarregada. Aí ele me chamou para conversar e caiu minha ficha. Ele falou, amor, poxa, você lembra como a gente era, como você era? Caramba, você era minha namorada. A gente namorava, a gente era romântico, você era super carinhosa. Cadê? Eu não tô vendo nada disso. Você não estava se dando conta que você estava fazendo isso? Não. Para mim era extremamente natural, durante aquele período ainda, eu estar completamente envolvida com os meus 2 filhos. Quer dizer, você vê que é importante, às vezes, a pessoa que está sofrendo dentro da relação, ela acha que o parceiro está consciente. Tá fazendo de Ela propósito, acha né? que o parceiro é proposital, ou então que não ama mais, começa a encher os grilos Você não me ama mais, eu na falo, ai, cabeça. meu Deus. Exatamente. E às vezes, tudo que é preciso é abrir o coração. Chegar e falar assim, olha, eu estou me sentindo assim, assim, assim. E a pessoa então vai começar a entender, poxa, mas eu não estava consciente que eu estava fazendo isso, né? Então, infelizmente, muitos casais vão acumulando sentimentos, vão preenchendo as lacunas na falta de informação, normalmente com informação errada, com imaginação errada, né?
E aí vão estressando mais a situação. Quer dizer, então, o começo da mudança foi a conversa. Foi exatamente isso. E eu lembro como se fosse hoje. Foi instantâneo. Ligou a chave imediatamente. Assim, na hora que eu falei, conversei, eu lembro que a gente até na sala Porque lá da casa... já estava num grau bem ruim. Eu falei, caramba, eu vou perder meu marido. Mas assim, em nenhum momento eu tomei atitude errada. Eu acho que, se eu tomei, até te peço desculpa, mas assim, dentro daquele momento, eu tentei ser o mais parceiro possível, tentando chamar a atenção de alguma forma, para ela se ligar. Mas aí, quando a gente perde todos as maneiras de tentar chamar atenção e ela não enxerga, aí eu chamei para conversar. Aí eu lembro como se fosse hoje mesmo. Eu chamei para conversar na sala e ela ligou a chave. Que é o sinal de um parceiro inteligente. Ele ouve o parceiro, ele ouve o companheiro. Poxa, se ele chegou ao ponto de abrir o coração, não é uma coisa que você chegou lá tacando pedra nela. Não. Você falou o que estava passando com você. Sim. E ela imediatamente, inteligentemente, despertou e já começou a agir para mudar. O que você fez de diferente, Raquel? Comecei a buscar em mim a Raquel de 5, 6 anos atrás. A Raquel que era mais leve, que se preocupava menos com as coisas, que era menos ansiosa, menos estressada, com a correria do dia a dia, preocupada com a profissão, preocupada com o trabalho, preocupada com criança, preocupada... Comecei a buscar, tentar desligar um pouco isso e viver alegremente, feliz, vamos no cinema, quero namorar, quero buscar a Raquel de lá atrás. E, sei lá, tentei resgatar isso em mim e veio. Conseguiu. Só essa questão, Raquel, de você desestressar, tipo, eu não preciso ter tudo sob o meu controle. Já muda bastante. Muda, né? exatamente. Porque a mentalidade da mulher normalmente é isso. A gente quer, né? Tudo. Então, assim, não dá, né? Às vezes você tem que deixar de fazer certas coisas, às vezes você tem que deixar, sabe? Não vai dar para eu fazer e acabou, não dá, né? Exatamente. E outro ponto aqui que fica de lição também para todos em casa, os alunos, é que todos os casais têm que estar atentos ao nível de estresse de um do outro e de si mesmo na relação. Porque o estresse é uma coisa silenciosa que vai acumulando, vai crescendo, e quando você menos espera, a situação já está fora do controle. Então, é importante. Eu sei quando a Cristiane está estressada, por exemplo. Né? Porque não dá para você resolver isso uma vez só na vida, né? As coisas mudam, as circunstâncias mudam. Então, a pessoa tem que estar sempre com essa... Lembrar, não, peraí, eu estou muito estressada, estou querendo cuidar de tudo. E às vezes a pessoa sabe que está, então ela se controla, às vezes ela não sabe. Ela está saindo faísca e ela não notou que ela está soltando faísca para tudo quanto lado. As pessoas estão se queimando ao redor dela. Aí tem que ter alguém para chegar e cá, peraí, menos, peraí, você está estressado. Peraí, quer batata frita? Batata frita, alguma coisa. Exatamente, por aí. Mas isso pode se tornar uma situação até bem-humorada, dependendo de como é trazido o assunto, né? Agora vamos conhecer um pouquinho mais da carreira da Raquel e dar uma voltinha lá pelo REC 9, onde são gravadas a maioria das minisséries e novelas. Eu hoje vou mostrar um pouquinho dos bastidores do meu trabalho para vocês. Tenho certeza que vocês vão adorar. Eu estreiei na telinha da Record em 2005. Participei da novela Essas Mulheres, também fiz Prova de Amor. Mas eu não fiquei só nas novelas, não. Eu também participei de minisséries, como Milagre de Jesus e Rei Davi. Eu vou confessar uma coisa pra vocês. Eu sou apaixonada por televisão. Eu adoro esse movimento de televisão, essa correria de televisão. Adoro, amo entrar no estúdio iluminado e sentir aquela atmosfera da personagem. Eu tô com meu coração carregado de ódio. Não consigo nem chegar perto daquele homem. Não vou abandonar o rei. E você desista dessa ideia, Ziba. Saúde te mata se você fugir daqui. A maquiagem é o primeiro lugar que um ator deve visitar antes de começar a gravar uma cena. É aqui que tudo começa, aqui que começa a transformação que vai dando vida ao personagem. Tudo bem? Muito amor. Esse amor aqui é antigo, né? Esse amor aqui começou em 2006, em Prova de Amor. Em Prova de Amor,
eu fiz o papel de Yolanda, uma mulher que teve a filha sequestrada. Tita, minha filha. Uma coisa curiosa, as pessoas sempre perguntam, o que você prefere fazer, né? Vilã dá muito pano pra manga, viu? Mocinha é muito gostoso fazer, lógico, é muito bom. Também te dá muita oportunidade de desempenhar muito bem aquela personagem. Mas a vilã, ela sempre te dá um pano pra manga, uma oportunidade maior, assim. Em Plano Alto, eu deixei as personagens submissas de lado e encarnei a Renata, uma perua, mulher de um deputado e que tem um forte poder em relação ao marido. Fica longe que eu tô com nojo de você, entendeu? Nojo. E eu não posso deixar de falar, é claro, da minha personagem, a delegada Maria do Carmo, da novela Vidas Opostas, sucessão da Record. Seu chefe é o gume da lei, Marcos. Ninguém arranha a couraça dessa reputação. Aqui eu já encontrei 2 queridos, o Sérgio Maroni e a Camilinha Rodrigues, que é uma colega de trabalho super gracinha. Felizes com 10 mandamentos. Conta um pouquinho aí pra gente, o pessoal de casa já tá ansioso, né? Nossa, muito. Primeiro personagem egípcio da minha vida, né? É um universo gostoso, eu acho que a gente diz, é diferenciado de uma novela do dia a dia. Eu acho que a gente chega num lugar diferente. É muito gostoso. Isso que é gostoso, né? Pra nós atores, assim, que é a graça. A gente poder vivenciar, viver coisas que a gente, né, se transportar um pouco, sentir um pouco de outra época, né? Viver coisas que a gente não tem oportunidade de viver hoje. É isso mesmo, a postura, as maquiagens, né? A maneira de falar, que não é do dia a dia. Essa coisa da gente sair dessa zona de conforto e ir para um universo que tem uma cultura totalmente diferente da nossa, é uma coisa muito enriquecedora e um grande desafio. Então a gente está muito feliz, assim, o resultado está ficando lindo, as imagens estão lindas. Bom, agora a gente vai conhecer um pouquinho do figurino, que é um setor primordial. Quando a gente está se concentrando e vai colocar o figurino para entrar para gravar, ao colocar o figurino, você já incorpora um pouco, já entra um pouco na personagem. Então, o figurino é peça fundamental. Eu então, quando faço época e visto a personagem da época, acabou. Ali não tem mais a Raquel. Ali. Nossa, Abner, quanto entusiasmo. Na novela de época, Essas Mulheres, eu fui a doce e terna Júlia Duarte. Como eu ainda não tinha visto essa luz dourada que entra pela fresta da janela. Essa aqui é uma diretora queridíssima, já me dirigiu em vários trabalhos aqui na Record. Dessa vez não estamos juntas. Conta um pouquinho, Via, desse desafio aí de conduzir 10 Mandamentos. Tem sido um desafio porque é uma novela. Então é todo dia, durante muitos meses no ar. Não é uma coisa tão pequena e concisa. A gente está com uma história aberta ainda, sendo escrita e desenvolvida pela Vivi e a equipe dela. Uma Vé que está com a equipe no Chile, no Atacama, né, gravando com um monte de atores. Eu vejo só as fotos, as imagens, coisas mais lindas, assim. E aqui eu tô mais base de estúdio mesmo, com 15 cenas por dia, todo dia de segunda a sábado, pra gente conseguir ter uma frente aí, um trabalho bem feito. Você entra no estúdio e se depara com isso aqui, com o cenário das suas cenas que você estudou, que você leu, que você pesquisou, aí você realmente está dentro do contexto. Eu tô lembrando muito de Rei Davi, quando eu gravei Rei Davi aqui na Record. Era exatamente nesse estúdio, foi um grande sucesso da Record. Tome um pouco de água que melhora. Fazer uma minissérie épica como o Rei Davi foi muito gratificante. Na Pele de Rispa, concubina do rei Saul, ficou o aprendizado de uma história que marcou a cultura e a religião no mundo. Eu também vou fazer parte do elenco da 2ª temporada da minissérie Plano Alto, que deve estrear no 2º semestre desse ano aqui na Record. A gente se vê. Até lá. Tô com pena de você, que tá aí, ó, sem saída, desmoralizado. Obrigado por esse tour aí dos bastidores do REC 9. As pessoas normalmente não vêm. E esperamos que o trabalho dos 10 Mandamentos, vai ser a nova novela, né, da Record, tenha muito sucesso. Pelo jeito aí, o pessoal está se aplicando. Amém. Acho que vai ser sucesso, sim. Você, Raquel, mencionou que ele, às vezes, explode, né? Aí você falou um dia para ele, olha, não vou aceitar ser tratada assim. Eu achei bacana, porque o que muitas mulheres fazem, ao invés de falar, olha, não é assim, eu não quero ser tratada assim, elas brigam, gritam, reclamam, ficam jogando indiretas e não muda nada. Ou abaixam a cabeça. Ou e aceitam. Quer dizer, os dois extremos, né?
E essa dica, como é que você sempre foi assim ou foi um dia que você chegou pra ele, não, eu não quero mais assim? Sempre que tinha esses episódios, assim, de briga e que eu percebia que ele se exaltava um pouco, aliás, não de briga, qualquer coisinha mínima que eu fazia, não sei o que, ele já berrava, eu, opa, peraí, você tá falando com quem? Comigo? Então, assim, toda vez que tinha esse tipo de episódio, eu falava. E uma coisa muito linda que aconteceu é que ele mudou. É o que a gente fala. Ele melhorou muito. É o treinamento que tem que acontecer. É um treinamento. É um treinamento, gente. É isso. Você tem que moldar. Né? Você tem que tentar moldar. E é nesse momento que muitos casais pulam fora. Agora, Bruno, essa maneira firme dela ser com você, ajudou você ou te atrapalhou? Como é que foi? Não, me ajudou. Eu comecei a enxergar coisas em mim que eu não enxergava antes. Hoje eu sou muito mais calmo. E até me beneficiou até no trabalho. E, obviamente, a maturidade. Eu estou crescendo, estou ficando mais velho. A tendência também é dar uma acalmada. Muitos homens, eu tinha o problema da raiva, não sei se você vai se identificar, mas eu me lembro que a maneira que eu tratava a Cristiane, às vezes, no momento de raiva, eu me fechava com ela e, em raras ocasiões, eu explodia de forma que eu me envergonhava depois. Ele me punia com silêncio. Porque... ele se fechava. Eu me fechava, a maioria das vezes. E poucas vezes, quando ela realmente estava determinada de me irritar, aí eu explodia. Mas eu aprendi, depois de muitos anos, infelizmente, demorou para cair a ficha, que eu tinha um problema de não saber administrar a minha raiva. Então, a minha raiva, ela tirava vantagem de mim. Ela me fazia ficar fechado com a Cristiane por vários dias, ou então ir de um extremo ao outro. Você percebeu que você tinha uma questão de também administrar melhor a sua raiva? Eu nunca fui de ficar guardando, né? Eu sempre falava no momento. Ele exatamente como eu era. Né? Mas mesmo assim, eu já sentia uma evolução assim, absurda em relação a isso. Eu hoje, com certeza, para me tirar do sério, tem que ser uma coisa muito séria. Hoje em dia, por isso que eu falei, eu me transformei. Hoje eu sou mais calmo. Essa educação foi boa. Ela te treinou. Que com os meus filhos seja também. E ele me treinou nesse sentido também. Eu também sou aquela pessoa assim que fala logo na hora. Pensou, falou. E nessa, às vezes, o Renato, não fala assim comigo. Porque machuca, né? Aí, hoje eu não falo mais. Tem que ter o equilíbrio. Você não pode guardar tudo e nem falar tudo. Né? Você tem que saber a hora de falar, como falar, a hora de ficar calado também. Mas é importante o parceiro ser firme, mas não grosso também. Sim. Porque o que muitos casais fazem é um tá estourando e o outro estoura também. Aí não dá. Aí não dá. E eu era o contrário. Eu guardava, lembra? Você citou o estresse, né? Quando ela tá estressada ou tem alguma coisa acontecendo com ela, ela se fecha. E toda hora eu pergunto. Eu guardo. O que tá acontecendo? Eu guardo. Então aí tô você quietinho. tem que falar com ela, Renato, sobre essa raiva guardada aí. E ela, obviamente, tanto tempo junto, eu já sabia que ela tinha alguma coisa. Mas aí, hoje ela fala logo, assim, fica um pouquinho, mas já fala. Antigamente era 3 dias, 4 dias. Mas hoje você já está melhor nesse ponto? Tô bem melhor. Não tô, amor? Tá. A TPM que às vezes me incomoda muito. Eu vou até na minha médica, que eu preciso trocar de pílula, porque não dá. Mas tirando isso... Eu não sei você, mas para mim, uma das coisas que me ajudou foi decidir, eu não vou para a cama com problema. Então, se a gente está com problema, se eu estou com alguma coisa guardando contra ela, eu tenho que falar aquilo antes da gente dormir. Não importa a hora, quanto tempo vai demorar. Isso foi uma coisa que me ajudou. E outra coisa também... eu entender que dá muito mais trabalho guardar do que falar logo. É verdade. Muito mais trabalho. É verdade. Quando eu ficava assim, sem falar com ela, eu saía para trabalhar de manhã e tal, normal, no meu trabalho, dia normal. Quando eu estava voltando para casa, eu tinha que lembrar por que eu estava com raiva dela. Eu tinha que entrar no papel. É incrível, né? Modo simulation. Exatamente. Eu tinha que entrar no papel de marido com raiva, fechar a cara e continuar punindo. Dava muito mais trabalho. Então eu pensei, poxa, deixa eu ser mais prático, mais inteligente. Essas duas ferramentas, antes de ir para a cama, resolver o que tiver para resolver
e entender que é bem mais prático, dá muito mais trabalho. E eu lembro que ele falava assim pra mim, amor, olha só, vai adiantar alguma coisa? Vida, fica bem comigo, olha só, nós somos casados, amanhã você vai olhar pra minha cara, depois de amanhã você vai olhar pra minha cara, depois você vai olhar pra minha cara de novo e você vai ficar assim. Não vai adiantar, a gente não vai se separar, a gente vai ficar junto. Então, fica bem, fica bem. Aí eu tinha que ficar bem, ficava bem. É mais prático. Mais prático. Alguma consideração final, Raquel, Bruno, algum conselho? Que eu tô adorando, querer conversar muito mais. Já tá acabando? Ah, não. Infelizmente. Foi bem legal. Ai, não foi, agora amor? Que eu fiquei muito mais legal. leve. Agora que ele ficou mais solto, começou a Cheguei tenso aqui. Puxa, tá muito bacana. Eu adoro o programa de vocês. Poxa, obrigado. Quando eu tô em casa sábado, meio-dia e sem as crianças, assim, por perto, consigo assistir. Muito bom. Obrigado por serem tão sinceros, abrirem assim Adoramos. a vida de vocês. E com certeza, quem está em casa está vendo aí. Todo mundo, as pessoas assistem na televisão, o ator, a atriz, e pensa, poxa, a vida é perfeita e tal. Não, todo mundo é gente, todo mundo tem problema, todo casal tem seus problemas, mas você pode, com entendimento, com paciência, sabedoria, também enfrentar os seus problemas e sair bem, como a Raquel e o Bruno estão fazendo aqui e foram tão graciosos em compartilhar com a gente as experiências. Obrigado. Obrigada a vocês pelo convite. Sucesso para vocês. Obrigada. Você sabe que o videogame que era para preencher o tempo das crianças, hoje preenche o tempo do marido também? Bom, uma esposa não aguentou mais e olha só o que ela fez. Daqui a pouco você vai saber o limite que ela chegou e a reação dele. Fiquem ligados. E já que nessa semana milhões de estudantes voltaram às aulas, hora de começarmos com tudo também o nosso ano letivo aqui na Escola do Amor. Se você nunca participou de nossas palestras, então mãos à obra. Hora de focar no que pode ser melhorado no seu relacionamento em 2015. Convidamos todos vocês, solteiros, casados, divorciados ou qualquer que seja o seu estado civil, a nos encontrarem todas as quintas-feiras às 8 da noite, gratuitamente em uma de nossas palestras. Muita gente tem participado e colocado em prática o que ensinamos lá. Acompanhe. Eu conheci o Roberto através de ciclos de amizades, né? Foi ela que chegou até a mim. Eu não cheguei até ela. No início eu comecei a querer conquistar ele, né? Mas depois eu percebi que ele tinha um certo receio por ver mulheres, sabe, conviver com pessoas em bares, em baladas. Ele não deu um crédito da minha parte, né, como pessoa. A gente ficou dentro de um ano e meio assim, eu não valorizando ela. Já fui começando logo a conviver com ele, né? No começo foi mil maravilhas, mas depois começou a vir o desentendimento. A gente chegava a um ponto, um de agredir o outro, partiu para agressão física. Ele chegava em casa me desrespeitando, chegava com os amigos fazendo bagunça em casa. Tinha momentos que eu queria estar com ele ficava comigo em casa, mas as amizades que ele tinha eram mais fortes do que o nosso vínculo, né? Estar um com o outro. A gente chegou ao ponto de se separar. Através de um convite para participar da palestra, foi um momento até que eu me deparei com situações que eu estava passando dentro de casa, né? Que eu não estava me valorizando como mulher, tipo, como se a história que estava relatando ali estava falando para mim. Quando eu chegava bêbado em casa, ela me tratava totalmente diferente. E eu comecei a procurar por que ela estava me tratando diferente. Antes ela vinha para cima de mim, me agredia, me batia, vinha com palavras muito fortes, que até me magoava. Mesmo estando naquela situação, eu me sentia magoado. Mas ela começou a me tratar diferente, começou a cuidar de mim. Eu passei a elogiar ele, coisas que ele às vezes deixava de fazer, eu lembrava ele fazia. Então, através da orientação do Renato, da Cristiane, então eu vi que aquilo ali realmente me ajudou. Peraí, por que ela tá desse jeito? Onde ela tá indo? Eu comecei a querer pesquisar onde ela tá vindo, né? Eu fiquei sabendo que ela estava indo na palestra. Aí eu marquei um dia para ir junto com ela lá. E ele deu um exemplo muito bacana na palestra, que eu achei interessante. Ele pegou um pano, como representando um pano de prato, e falou assim, aqui é o seu problema. Você tá jogando nela, ela tá jogando em você. Um fica jogando pro outro, os dois não resolvem. Vocês têm que colocar esse pano em cima de uma mesa e falar, o problema tá aqui, ó, vamos sentar, vamos conversar. Hoje ele é um homem carinhoso, me dá atenção. Qualquer pensamento que eu tenho, quando ele me vê quieta, pensando, ele chega para próximo de mim, pergunta o que eu tenho, se ele pode me ajudar. Se não frequentasse a palestra, a gente não estaria aqui hoje, junto. Depois da palestra, né, nós decidimos oficializar o nosso casamento, né, a nossa união. Aí casamos, né, foi uma data muito, muito feliz para mim, porque eu não imaginava, ele de repente falou assim, vamos casar? Eu falei assim, como assim casar? Ele, não, vamos marcar o nosso casamento.
O importante para nós dois é participar da palestra, porque a gente recebe muita orientação como saber lidar com as situações difíceis do dia a dia que a gente vai dar no relacionamento. A palestra simboliza hoje e vai simbolizar sempre para a gente, para nossa união, que sempre temos que valorizar o parceiro, sempre temos que respeitar os limites. E lembre-se, as portas se fecham 5 minutos antes de começarmos a palestra, sem exceção, portanto não chegue atrasado. Anote aí o endereço, Avenida Celso Garcia, 605 no Brás, com estacionamento amplo e creche para os seus filhos, tudo gratuito. Esperamos todos vocês lá. Hoje nós vamos ajudar uma aluna que está num namoro escondido. Mas tem mais coisa aí, como nós vamos ver agora. Tchau, mãe. Tchau, filha. Se cuida, hein? Tá bom, pode Chegando deixar. lá, me liga. Ligo sim, tchau. Tá bom, tchau. Cris e Renato, há 4 anos eu venho mantendo uma relação em segredo, porque a minha família não gosta do meu namorado. Pra gente ficar juntos, eu tenho que inventar um passeio, um compromisso qualquer. Mas ultimamente, o nosso namoro entrou numa fase ruim. A troca de carícias, de gentilezas, que era tão comum até pouco tempo, deu lugar a brigas. Eu sinto que ele já não se preocupa em me dar atenção. Ele não para de falar no telefone com os amigos e às vezes até com as amigas. E eu sinto como se fosse assim, a sua última opção. Não, tem que resolver umas paradas aqui. Falou, abraço, tchau, tchau. Ô, amor, desculpa, não vai acontecer de novo. A gente só tem meia hora pra ficar juntos, você vai ficar o tempo inteiro falando no telefone. Eu sei. Quando estamos juntos, são as brigas. Quando eu tô sozinha à noite, o que me perturba é o ciúme. Imaginar que ele pode estar se divertindo com outras pessoas me consome. Já terminei com ele várias vezes, mas logo me arrependo. Peço perdão, me humilho, fico pedindo para ele esquecer da minha crise de ciúme e imploro para ele voltar para mim. Gostaria muito de conseguir confiar mais nele, mas eu não consigo. Amor? Ai, amor, desculpa. Desculpa, eu exagerei. Foi besteira minha. Eu não devia ter ficado com tantos ciúmes assim de você. Cris, Renato, o que eu devo fazer para o meu namorado ficar mais interessado em mim? Como que eu devo agir para ele ficar mais tempo comigo e resgatar a confiança que sempre tivemos um no outro? Então, amiga, primeiro de tudo, por que a sua família não gosta do seu namorado? E por que você tem que namorar escondido? A primeira coisa, na verdade, é ela se perguntar por que ela está escondendo o namoro dela da família. E por 4 anos. Isso já mostra o problema, uma raiz de problema que vai gerando outros problemas, que é o que ela está vivendo hoje na relação. Exatamente. A família dá também uma estabilidade ao relacionamento. Quando você não deixa a família fazer parte do seu relacionamento, então o seu parceiro, namorado ou a namorada, não tem que dar conta para ninguém. Então ela pode tratar você do jeito que ela quiser, porque ela não vai ter que falar com a sua mãe, com o seu pai. Então fica um relacionamento que não tem futuro, não tem compromisso, não tem estabilidade. Não só isso, mas a mensagem que ela está passando para o namorado é a seguinte: você é mais importante para mim do que o meu pai, minha mãe e minha família. Quer dizer, ela já colocou o namorado no pedestal. Então, ele se sente a última bolacha do pacote. E claro, qual o incentivo que ele vai ter de lhe conquistar? Se você já está tão conquistada a ponto de esconder o seu namoro, de colocar o seu namorado acima da sua família. Então você mesma, pelas suas atitudes, está fazendo com que ele não tenha nenhum trabalho e nenhum incentivo de dar mais atenção para você. E, adicionando a isso, a questão da atenção, que ela aceita as migalhas de atenção que ela recebe dele. Quem aceita migalha não precisa mais nada. Então ele não precisa te dar atenção, porque você aceita o pouco que você tem. Então, aí você vê como que é importante, de novo, a questão da família. Porque se não tivesse essa questão de escondido, ele não teria desculpa para não vê-la tanto. Exato. Então, a primeira coisa que você tem que pensar é em como você vai colocar esse relacionamento a pratos limpos e revelar para os seus pais, para a sua família, para as pessoas importantes na sua vida, sobre ele.
Se você não estiver disposta a fazer isso, então, infelizmente, você não está disposta a resolver os problemas do relacionamento. Tudo vai começar daí. Se ele realmente estiver levando isso a sério, ele não vai ter problemas com isso. Agora, se ele tiver problemas e quiser manter a situação atual, então é um sinal que você tem que terminar. Porque ele não está sério e não vale mais a pena você gastar mais tempo da sua vida desperdiçando através desse relacionamento. E se você também está numa situação difícil no seu relacionamento e quer o nosso conselho, visite o site escoladoamorresponde.com e preencha o formulário com a sua questão. Nós sempre estamos aqui para ajudá-los, mas você também pode começar lendo o livro Casamento Blindado, que já mudou o relacionamento de muita gente. Quer um exemplo? Vamos ouvir a história da Daniela, que ao escrever para participar do nosso quadro Ninguém é Perfeito, ela começou a ler o livro e as coisas na relação dela mudaram totalmente. E ela resolveu contar. Vamos ver. Meu casamento sempre foi um casamento bom, apesar de brigas, de confusões, de desentendimentos. Nós íamos levando, achando que era tudo normal. Até que chegou uma época, quando nós mudamos aqui para Sorocaba, que as brigas começaram a ficar mais constantes. Briguinhas cotidianas, mas que eu imaginava que só existisse na minha casa e não nas outras casas. Eu não tinha uma visão de casamento assim. Eu queria um casamento feliz, mas não sabia como ter um casamento feliz. O negócio começou a ficar cada dia mais distante e resolvemos nos separar. Fui casada durante 14 anos. Foi difícil, foi dolorido para mim, para as meninas, para ele. Nós ficamos separados durante 1 ano e 8 meses. Não tinha visão de recomeço, não tinha vontade de voltar. Até que um dia, estava na cozinha fazendo uma comidinha, alguma coisa, eu ouvi o minuto do casamento. No casamento, como em tudo na vida, fazer a coisa certa na hora errada pode ser desastroso. Eu fiquei, assim, um pouco com o pé atrás de ver aqueles dois que pareciam tão perfeitos falando a respeito de relacionamento. Eles não tinham cara de quem tinham problemas conjugais. E nesse momento eles tocaram no assunto do livro. E eu fui atrás, adquiri o livro e quando eu comecei a ler, eu me identifiquei. Porque eu via que ela se sentia como eu me sentia. Muitas vezes insegura e ela é linda a respeito do casamento, que ela falava e ele não ouvia. Isso me prendeu ao livro, saber que ela também passou por aquilo. E comecei a comentar com algumas pessoas sobre a angústia de estar lendo uma coisa e como que eu poderia colocar aquilo num relacionamento já quebrado. Minha filha menor, que era apaixonada pelo pai, muitas vezes ela já tinha pedido para mim voltar a esse relacionamento e eu sempre bati o pé que não tinha volta. Que uma vez quebrado, quebrado. Mas o meu coração falava de outra forma. Eu tinha a briga entre o coração e a razão. E eu comecei a usar mais a razão. Porque eu sabia que se eu não usasse a razão, eu teria uma segunda perda. Eu reatei meu casamento com meu marido. Nós estamos em processo de namoro, lua de mel. Tem partes que eu tenho já utilizado dentro do casamento, como ouvir mais e falar menos. Isso é muito difícil para mim. E de saber que o homem ele tem o seu posicionamento dentro de um casamento, eu já tenho aplicado. Isso está sendo muito difícil para mim, mas tem sido um desafio bom. E o marido dela agradece, né? E você não imagina, Daniela, como isso nos alegra de saber que, de alguma forma, os nossos conselhos ajudaram a restaurar o seu casamento. E você que está em casa, ainda não leu o livro Casamento Blindado, está aí a sua oportunidade, está aí a dica. Faça o que a Daniela fez. Não desista do amor, não pense que não tem mais jeito. Veja o que aconteceu na vida dela. E as pessoas que já leram o livro Casamento Blindado, nós temos uma novidade para você. O guia de aplicação, guia prático de estudo e aplicação que você pode usar como companheiro, né, do livro Casamento Blindado, que traz 21 aulas extras além do livro e ajuda você a aplicar o que você aprendeu no livro Casamento Blindado
na prática, na sua relação. É aquela velha história, né? As pessoas dizem assim, a teoria é uma coisa, prática é outra. É verdade. Por isso nós colocamos as teorias ou muitas coisas do livro Casamento Blindado, que as pessoas não conseguem colocar em prática, esmiuçadas aqui no guia de estudo e aplicação. Você já encontra o guia nas livrarias, é perfeito para a pessoa individualmente, também para estudar os casais em grupos que quiserem. E também pelo site casamentoblindado.com. Ela é famosa, querida e com sua voz encanta milhões de fãs. Mas hoje o papo não é sobre música, não. Ela vai falar de relacionamentos, vida afetiva e até de suas dúvidas sobre isso. E nós, com certeza, estamos aqui para ajudar no que pudermos. Abrindo o jogo aqui na Escola do Amor, Sula Miranda. A cantora iniciou a carreira no final da década de 70, com As Melindrosas. A carreira solo veio tempos depois com o estilo sertanejo. A música gospel também fez parte do repertório de Sula, que coleciona fãs por onde passa. Minha história é a sua, eu já sei. Sula, muita história para contar. Como que foi tudo isso? Olha, teve um lado muito bom. Eu comecei muito menina, né? Com As Melindrosas eu tinha 14 anos e tem o lado bom, que é aquela coisa meio, né, conto de fadas, de você poder fazer coisas que normalmente uma adolescente não faria, mas também tem o outro lado que você deixa um período da sua vida assim de compartilhar com as amigas, de ir nos bailinhos, de ir nas festinhas, enfim, você não tem uma adolescência como a grande maioria. De tudo fica esse lado positivo de aprendizado. Em 86 veio também o título da Rainha dos Caminhoneiros. Isso, foi o meu primeiro trabalho e por conta de uma música que é a música Caminhoneiro do Amor, que é aquela música que é eternamente, a música que eu canto todas as vezes e ainda canto nos programas que as pessoas pedem. E aí me deram o título de Rainha dos Caminhoneiros, que graças a Deus eu fico feliz, que dura até hoje. Ele é o meu caminhoneiro e viaja o tempo inteiro no meu coração. Nos seus quase 30 anos de carreira, Sula guarda tudo com muito carinho. Junto com a sua carreira tem também a sua vida pessoal. Você foi casada? Sim, fui casada com o pai do meu filho. Comecei esse relacionamento com 33 para 34 anos e logo em seguida a gente já casou, ficou junto e eu tive meu filho. Como que era esse relacionamento? Sempre foi muito bom, né? Ele é uma pessoa maravilhosa, nós temos um relacionamento super saudável até hoje. Por que ele chegou ao fim? Na verdade, eu digo que muito mais do que a paixão, aquela coisa toda do relacionamento, o que vai manter um casal unido por mais tempo são as afinidades. Você tem que ter afinidades. Então, de gostar de ver o mesmo filme, de comer as mesmas coisas, de frequentar os mesmos lugares, de estar com os amigos em comum. E quando você não tem essa afinidade, com o passar do tempo, assim, no comecinho você abre mão de tudo. Chega uma hora que você não consegue ali viver uma vida que não é o que você gosta de fazer. Alguns meses depois do divórcio, Sula se relacionou com outro homem. Foram quase 7 anos, entre namoro, casamento e uma possível reconciliação. O que aconteceu nesse relacionamento que não deu certo? A minha parcela é o que eu acredito. Eu realmente fiquei tão, vamos dizer assim, envolvida com essa situação de querer agradá-lo, de querer fazer o máximo, de querer ser, vamos dizer, a esposa perfeita para essa pessoa, e que eu me anulei. Então, eu deixei de me vestir como eu gostava, só para me vestir do jeito que ele gostava. E eu tive que ir mudando muitas coisas, né? Quer dizer, eu achei que tinha. A Rainha dos Caminhoneiros tentou viver no anonimato. As fotos espalhadas pela casa relembram bem esse tempo. Era o tempo todo eu controlando as minhas ações, controlando a minha maneira de falar, controlando a minha maneira de vestir, controlando a minha maneira até de pensar, eu acho. E com isso, sei lá, talvez a pessoa tenha perdido o encanto. Durante o período do meu casamento, eu abri mão da minha carreira. Eu deixei de ser a cantora Sula Miranda. Eu queria ser a Sueli. Eu não gostava que as pessoas me reconhecessem na rua. Eu não queria ser reconhecida porque isso incomodava, né, a minha relação. Oi, Cris, Renato também, que bom estar aqui com vocês e que bom essa oportunidade, porque sim,
Que conselhos que vocês poderiam me dar nesse sentido, né? Aonde foi que eu, de fato, errei? Eu me anulei demais? Isso é certo? Até onde eu devo ir, né, num novo relacionamento e também observar no companheiro, logo no início do namoro, do convívio, se as características que eu tenho que observar para não cometer o mesmo erro e, enfim, ter um ótimo relacionamento. Oi, Sula. Então, realmente ninguém pode se anular dentro de um relacionamento. Quando uma pessoa se anula, a outra tem todo o poder do relacionamento e isso não é saudável. E nem atraente, né? A pessoa acaba também perdendo a atração pela outra, porque a outra... Até tendo todo o poder, ela não vai mais gostar daquela que ela anulou. Porque ela olha para outra pessoa e não encontra aquela pessoa ali. Aquela pessoa simplesmente deixou de ser. E às vezes o parceiro está anulando a pessoa pensando que ele está moldando aquela pessoa, né? E ninguém muda ninguém. Marido nem mulher deve querer mudar o seu parceiro. Agora, Sula, você não deve carregar 100% dessa culpa, não. Com certeza, ele também falhou na parte dele. Então, não sei qual foi a parte, ou como, mas... Até o fato de anulá-la, né? Exato. Então, você não deve levar isso sobre si. Simplesmente aprender as lições que você tem que ter um pouquinho mais de equilíbrio. Agora, para sua outra pergunta, o que observar? Isso é uma pergunta tão ampla que vai ser difícil a gente responder aqui em poucos minutos no programa, né? Mas o que você deve levar em consideração agora é que a pessoa que você vai encontrar tem que ser com a sua cabeça, com a sua inteligência. A sua inteligência vai mostrar para você, talvez no seu segundo casamento, você quis ir para o outro extremo do que você foi no primeiro. E nenhum extremo é bom. Nenhum extremo é bom. Então, você tem que priorizar o equilíbrio. Quando você encontrar o próximo parceiro, então use a sua inteligência, pese bem as coisas. Você hoje é uma mulher muito mais madura, você já viu o que não funciona, então agora você vai ter mais cuidado, mas você não pode ter medo. O medo não é bom. Você tem que ter precaução, prudência, mas não medo. Então use a sua prudência, a sua inteligência e isso vai guiar você para mostrar, olha, isso aqui eu acho que pode ser um problema lá na frente. E na dúvida, você pode buscar ajuda, nós estaremos aí se você quiser. Olha, tem essa situação, tem uma dúvida, mais especificamente, sendo mais pontual, a gente pode também ser mais pontual no que pode ser problemático. É importante conhecer bem a pessoa antes de entrar no relacionamento, né? Você conversar bastante, conhecer quem é aquela pessoa, como é que ela lida com problemas, com a família, enfim. Tudo isso você precisa entender primeiro, antes de você entregar seu coração. Que as pessoas normalmente entregam o coração primeiro e depois vão procurar saber da pessoa. Aí já é tarde demais. Bom, no decorrer do programa de hoje, você viu alguns trechos de um vídeo que não deixava claro o que exatamente estava acontecendo. E a história? Bem, a história é sobre uma mulher que tenta desesperadamente livrar o parceiro de um vício. E para isso, ela vai até as últimas consequências. You'll see that, right? I set up this camera to record his reaction to when he comes home and sees that video game sitting outside. I don't think he's realized how bad this addiction has become, and hopefully by him seeing his reaction to his destroyed video game, he'll actually get to realize how much this has taken over his life. What the hell? What the fuck? What the? 3 fucking times! Hey, what are you doing? This is my camera! You come back, what are you doing? Come out of there! What are you doing? You need to wake up. What are you talking about? 3 times this has happened!
Nós não recomendamos fazer isso, porém, tirar da tomada dá, né? Dá pra, dá pra ajudar. Às vezes a pessoa, ela pensa em fazer algo assim radical para ver se chama a atenção do parceiro, porque as palavras não estão sendo ouvidas, né? É claro que há outras maneiras que não seja essa de destruir a propriedade, destruir os bens da casa, para comunicar. Você pode, por exemplo, chamar um profissional, chamar uma pessoa da família mais madura para intervir no assunto. Você pode ter outras estratégias para fazer isso. Mas que é frustrante para uma pessoa que se sente trocada por um vício, seja ele de videogame, seja de droga, de qualquer outra coisa, é muito frustrante. E vale a pena você buscar ajuda para que aquela pessoa acorde e se dê conta do prejuízo que ela está causando para ela mesma e também para o relacionamento. E, olha só, no fim de janeiro, um homem de 32 anos entrou numa lan house lá em Taiwan, ficou 3 dias diretos, online, jogando sem parar. E só saiu de lá 5 dias depois. Sabe como? Morto. Ele sofreu uma parada cardíaca de tanto jogar. Você acredita nisso? Então, portanto, não existe nada de radical quando o assunto é vício. Como qualquer dependência, se não for tratada, acaba com a vida, destrói a pessoa e faz quem está à sua volta também adoecer. Bom, infelizmente o nosso tempo aqui acabou, mas os assuntos não. E a semana que vem tem muito mais para a gente conversar aqui. Veja o que estamos preparando para você. Uma conversa com Andréia Sorvetão e o seu marido Conrado, para saber como que eles conseguem, mesmo depois de 20 anos, manter um casamento feliz. Eu sempre fui um cara preparado para formar uma família. Eu nunca fui uma pessoa para separar. Eu não consigo me ver caminhando sem ele. E o que fazer quando um dos parceiros passa a ficar desinteressante, não acompanha o desenvolvimento intelectual do outro? A atração pode diminuir? Não consigo demonstrar amor. Não consigo admirá-lo em nada. Obrigado, alunos, pela presença e até a semana que vem. Tchau, tchau. Tchau.